Você já parou para pensar no poder que a leitura da Bíblia tem de transformar completamente a sua vida? Muita gente lê a Bíblia apenas como um livro religioso, cheio de histórias antigas. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que cada palavra dela é viva, atual e capaz de mudar o rumo do seu coração, da sua mente e até mesmo das suas decisões diárias. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, Jesus disse: "As palavras que eu vos disse são espírito e são vida." Isso significa que, quando você abre a Bíblia, não está apenas diante de letras impressas em papel. Você está diante de algo que carrega a vida em si. É como se cada versículo fosse uma semente divina, capaz de germinar dentro de você e produzir frutos que vão muito além do que você pode imaginar. E aqui vai a primeira pérola: ler a Bíblia não é apenas um ato religioso, mas um encontro com o próprio Deus. Muitas vezes buscamos respostas em tantas fontes diferentes, conselhos de amigos, vídeos motivacionais, frases prontas nas redes sociais. Mas esquecemos que a Bíblia é a fonte mais pura e segura de orientação para a nossa vida. O salmista já dizia: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Salmo 11:9-5. Ou seja, a Bíblia não apenas ilumina, mas direciona. Quantas vezes você já se sentiu perdido sem saber que decisão tomar? Pois é exatamente nesses momentos que a leitura bíblica se torna essencial. E aqui vem um gancho importante para você refletir. Será que você tem lido a Bíblia apenas como uma obrigação, ou como uma oportunidade de ouvir a voz de Deus? Essa resposta pode mudar radicalmente a maneira como você encara sua fé. Paulo escreve em Romanos 12:2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Quando você mergulha na palavra, a sua forma de pensar muda. Aquilo que parecia impossível passa a ser visto como oportunidade. O que antes era medo se transforma em coragem. O que antes era ansiedade se torna paz. E aqui está mais uma pérola que pouca gente percebe: ler a Bíblia diariamente não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Não adianta ler 10 capítulos correndo se você não absorve nada. Às vezes, um único versículo meditado com atenção é capaz de trazer uma revelação que muda a sua vida inteira. E falando em revelação, quero que você pense comigo: quantas vezes você já leu um texto bíblico e, de repente, parece que ele foi escrito especialmente para a sua situação naquele dia? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo falando com você por meio da palavra. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você esteja passando por momentos de ansiedade. Ao abrir a Bíblia em Filipenses 4:6-7, você lê: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Percebe como esse texto não apenas acalma, mas também instrui? Ele mostra o caminho: levar tudo em oração, agradecer e confiar que a paz de Deus vai cuidar de você. E aqui vai mais um gancho. Será que você tem permitido que essa paz guarde sua mente, ou tem deixado os problemas do dia a dia roubarem a sua alegria? Muitas vezes queremos resultados imediatos, mas a Bíblia nos ensina a ter paciência, a confiar no tempo de Deus. Ler a Bíblia é como cultivar uma árvore. Você planta hoje, rega todos os dias, e os frutos virão no tempo certo. E olha que interessante, Jesus, quando foi tentado no deserto, não respondeu ao inimigo com opiniões próprias. Ele disse: "Está escrito." Mateus 4:4. Isso mostra que a palavra não é apenas para nos instruir, mas também para nos proteger e nos dar armas espirituais contra aquilo que tenta nos afastar de Deus. Portanto, se você lê a Bíblia, precisa entender que ela não é só um livro antigo. Ela é o alimento diário que fortalece a fé, renova a mente, consola o coração e traz direção clara para os passos da sua vida. E antes de encerrar esta primeira parte,
Deixa eu te lançar mais um desafio. Se amanhã você não pudesse mais acessar a internet, nem assistir vídeos, nem ouvir pregações, você teria a palavra de Deus guardada no coração para se sustentar. É por isso que a leitura diária é tão essencial. Então, se essa mensagem já falou com você, não saia sem deixar seu apoio. Se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que a leitura bíblica já mudou na sua vida. E se prepare, porque na segunda parte eu vou revelar pérolas ainda mais profundas sobre como a Bíblia pode transformar a sua história. Na primeira parte, falamos sobre como a leitura da Bíblia é viva, atual e capaz de transformar a nossa mente e o nosso coração. Agora, nesta segunda parte, quero aprofundar ainda mais e mostrar pérolas preciosas que talvez você nunca tenha percebido ao abrir a palavra de Deus. E já começo com uma pergunta para prender a sua atenção. Será que você tem lido a Bíblia como um manual de sobrevivência espiritual, ou apenas como um livro de histórias? Essa resposta pode ser o divisor de águas entre viver uma fé superficial ou experimentar um relacionamento profundo com Deus. A Bíblia como alimento diário. Em Mateus 4:4, Jesus afirmou: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Isso significa que, assim como o corpo precisa de comida para sobreviver, a alma precisa da palavra para se manter viva e fortalecida. Ler a Bíblia não é luxo espiritual, é necessidade vital. Aqui está uma pérola poderosa. Se você não alimenta sua alma com a palavra, o mundo vai alimentá-la com mentiras. A cada dia, você é bombardeado por notícias, opiniões e influências. Se não tiver a base sólida da Escritura, qualquer vento de ideia pode te desviar. A Bíblia como espelho. Tiago 1:23-24 diz que quem ouve a palavra, mas não a pratica, é como alguém que olha no espelho e, logo depois, esquece a própria aparência. A Bíblia é como esse espelho. Ela revela quem você realmente é, mostra suas falhas, mas também aponta o caminho para ser transformado. E aqui vem mais um gancho. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia e permitiu que ela te confrontasse de verdade? A Bíblia como arma espiritual. Efésios 6:17 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Em outras palavras, ela é a sua arma contra as batalhas espirituais. Quantas vezes você tem enfrentado lutas internas, pensamentos de derrota, ansiedade e medo? Talvez o que esteja faltando não seja mais força humana, mas sim o uso da palavra como espada. Pense em Jesus, que ao ser tentado, respondeu: "Está escrito." Essa é a estratégia, usar a palavra para resistir e vencer. Pérola de sabedoria. Aqui vai uma pérola que muitos ignoram. A Bíblia não foi escrita para se adaptar a nós, mas para nos moldar ao caráter de Cristo. Muitas pessoas leem a palavra tentando encontrar justificativas para suas escolhas, mas a verdadeira leitura bíblica nos leva a alinhar nossa vida com a vontade de Deus, não o contrário. O poder da meditação bíblica. Josué 1:8 nos dá um segredo: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebe o detalhe? Prosperidade e sucesso, na visão de Deus, estão diretamente ligados a meditar na palavra. Não é sobre recitar mecanicamente, mas sobre refletir, guardar no coração e colocar em prática. E aqui vai mais um gancho para você não sair desse vídeo. Será que o sucesso que você tanto procura não está mais próximo do que imagina dentro das páginas da Bíblia? A Bíblia gera fé. Romanos 10:17 diz: "A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Se você sente sua fé fraca, talvez não seja porque Deus não esteja agindo, mas porque você não tem se alimentado da fonte que gera fé. Ler a Bíblia é como carregar a bateria espiritual todos os dias. Um chamado à prática, mas há um detalhe fundamental: ler sem praticar é como acumular tesouro e nunca usar. Jesus contou a parábola do homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, Mateus 7:24-25.
Ele não apenas ouviu, mas colocou a palavra em prática. Quando vieram as tempestades, a casa permaneceu firme. Do que adianta ler e não aplicar? A força está na obediência. Encerramento desta série. Chegamos ao fim dessa jornada em 2 partes. Mas a verdade é que a leitura da Bíblia nunca se esgota. A cada dia, Deus tem algo novo para revelar a você. E antes de encerrar, quero te deixar com uma última pérola. Quanto mais você mergulha na palavra, mais você descobre que ela também mergulha em você, revelando quem você é e mostrando quem você pode ser em Cristo. Então eu te pergunto, você vai continuar lendo a Bíblia apenas como um hábito religioso? Ou vai decidir hoje fazer dela a base da sua vida? Se essa mensagem tocou o seu coração, não saia sem deixar sua resposta aqui nos comentários. E claro, se inscreva no canal agora mesmo. Deixe o seu like para apoiar este conteúdo e compartilhe nos comentários como a leitura da Bíblia já tem impactado a sua vida. Não esqueça, a palavra é viva, poderosa e está disponível para transformar a sua história hoje.